seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Hoje eu estou trazendo uma dinâmica, fazia tempo que eu não trazia, né? E nós vamos falar nessa dinâmica sobre falsos profetas. E para a dinâmica, nós vamos fazer um jogo, falso ou verdadeiro. Se você trabalha aí com adolescentes, de repente até com junior, eles já estão acostumados com essa brincadeira porque tem em alguns canais de YouTube esse jogo. E nós vamos aplicá-lo aqui nessa dinâmica. E fica até o final que eu vou dar umas dicas depois para que corra tudo bem na sua dinâmica aí com o seu grupo. Então nós vamos precisar de folhas impressas, assim, olha, de logotipos, né, logomarcas, vários com pequenas diferenças entre eles, e eles terão que dizer para você qual é o falso ou o verdadeiro. Então, olha, nós temos aqui, deixa eu aproximar, com pequenas diferenças, e eles vão ter que dizer para você qual é o falso, qual é o verdadeiro. Você pode dividir em equipes, dividir duas equipes, e aí quem conseguir marcar mais pontos, né, tiver acertado mais, vai ganhando. Tem vários aqui. E aí, conforme você for trabalhando com o seu grupo, né, nesse jogo, nós vamos percebendo que aquelas logos que eles têm mais contato no dia a dia, eles rapidamente te respondem qual é a certa. Aquelas que eles não têm tanto contato no dia a dia, eles já ficam em dúvida e muitas vezes erram, porque são muito parecidas. Então, por exemplo, essa aqui é uma que eles têm muita dificuldade, porque eles não convivem o tempo todo com esse tipo de marca. Esse aqui, do Google Chrome, eu fiz essa dinâmica já, e todo mundo acertou de cara, porque eles veem isso todos os dias, né? Essa aqui do Twitter, então os mais novinhos tiveram dificuldade, os adolescentes já rapidinho responderam porque eles utilizam. Então aquilo que eles usam mais, eles acertam com mais facilidade. Eu escolhi essas aqui, mas você pode dificultar colocando mais das que eles não conhecem, tá? Que eles não têm muita intimidade com as marcas. E se você tiver com um grupo mais velho, eles já terão dificuldade com essas, porque tem muita coisa de internet aqui, Coca-Cola, que eles estão sempre, né, bebendo, Burger King. Então são pequenas diferenças que para eles é muito rápido de identificar quando eles estão sempre em contato com isso. Então você vai falar, depois do jogo, você vai apresentar o jogo e você vai falar com eles sobre exatamente isso. Aquelas logos que eles tinham mais intimidade, que eles conheciam mais, eles acertaram rapidamente quais eram as certas. E aquelas que eles não tinham intimidade, que eles não convivem o tempo todo, eles tiveram mais dúvida ou até erraram. E aí o que a gente aprende com isso? A gente aprende que quando você conhece o verdadeiro, o falso não te engana. Guarda essa palavra. Quando você conhece o verdadeiro, o falso não te engana. E aí a gente tem o texto de 2 Pedro 2:1 que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Queridos, quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece o verdadeiro, o falso não tem como nos enganar. Agora, se a gente conhece superficialmente, se a gente só conhece quando vai à igreja e o pastor fala e a gente só tem aquela mensagem que, claro, é muito boa, mas é só num domingo à noite, né? Se a gente não se aprofunda, se a gente não conhece os detalhes da palavra, o falso nos engana muito rapidamente. Por exemplo, se eu tiver uma nota de R$100, uma verdadeira e uma falsa, provavelmente eu serei enganada pela falsa, ainda que eu tenha lá a canetinha. Se eu não souber usar a canetinha, eu posso ser enganada pela falsa, porque eu não sei quais são os detalhes que precisam ter na verdadeira. Então, quando a gente não conhece a verdade que liberta, mas a verdade de verdade, conhecendo de verdade quem é esse Deus, do que Ele é capaz, como Ele cuida de nós, qual é o sacrifício dele, o que Ele nos ensina, quando a gente não conhece isso, o falso pode nos enganar. Então essa é a mensagem que a gente vai deixar para o nosso grupo. Quando você não conhece o verdadeiro, o falso te engana. Ou o contrário, que é a mesma coisa. Se você conhece o verdadeiro, o falso
não te engana. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Espero que você compartilhe com o seu grupo e como eu falei, né? Pedi para você ficar até o final porque tinha algumas orientações. As primeiras orientações eu já dei, né? Cuidado com o tipo de logo que você vai escolher. Se você quer que o seu grupo tenha mais dificuldade em acertar, então procura marcas que eles não têm intimidade, talvez até marcas desconhecidas, que raramente alguém vê no Brasil, marcas de fora do país, ou de coisas que não tem muito a ver. Por exemplo, você está falando com um grupo de adolescentes, procura coisa de economia, de arte, né? Se o teu grupo não está acostumado com isso. Se você está falando com um grupo de adultos, então sim, procura uma coisa mais moderna, mais de internet, mais de jogos, né? Que eles não vão ter muita intimidade com isso, para que dificulte, para que eles realmente percebam que são detalhes que fazem a diferença. Eles já podem ter visto aquilo, mas se não estão acostumados, eles podem errar, né? E a ideia talvez seja instigar um pouquinho para que eles errem mesmo. Não deixa tudo fácil, para que eles percebam que precisam conhecer mais. A segunda dica que eu te dou é que você faça de uma forma de competição mesmo, para que seja mais dinâmico, né? E aí você pode dar pontuação, pode dar um brinde para o grupo que acertar, para que você traga eles, e quanto mais vivência eles tiverem com essa dinâmica, mais fixado na mente vai ficar, mais sentido para eles faz. Então, espero que seja bênção para a sua vida, espero que seja bênção para o seu grupo e guarda essa mensagem. Se você conhece o verdadeiro, o falso não te engana. Fica na paz.